Oi, gente. Hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Lira, que é andrologista, que é um urologista especialista, né? Na parte reprodutiva e sexual masculina. E a gente vai conversar sobre vacinação HPV, sim, para meninos, porque agora o Ministério da Saúde está oferecendo essa vacinação gratuitamente a partir dos 9 anos. 9 anos. E aí, muitas mães devem perguntar, mas por que vacinar um garoto do HPV? Também previne contra câncer de pênis, não é? Também. Na verdade, o objetivo do Ministério da Saúde é diminuir a circulação do vírus do HPV. Porque o HPV, ele tanto é ruim para o homem quanto para a mulher. Então, ele é o principal responsável pelo câncer do colo do útero nas mulheres, como câncer de pênis no homem, câncer de garganta, câncer de ânus. Então, ele é um vírus que tem que ser debelado na fonte. E qual é a principal fonte? Não é a única, mas é a principal via de transmissão do HPV, é a via sexual. Então, se você vacina tanto o homem quanto a mulher, você diminui a circulação do vírus e, consequentemente, o risco de causar essas doenças, que são graves, muitas vezes graves. Até porque no parto, a mãe pode transmitir ao bebê, né? Pode. Seria uma forma não sexual de contaminação, através do parto. Então, mulheres que têm HPV na gravidez, em alguns casos, são aconselhadas a não parir normal, fazer uma cesárea, para que a criança não nasça contaminada pelo HPV. E como saber se a criança tem esse vírus ou não? Quais os sintomas? Na verdade, o principal sintoma do HPV são as verrugas, as chamadas cristas de galo, como chamada. São verrugas genitais que crescem, se multiplicam muitas vezes e que causam aquele aspecto como se fosse a crista de um galo, tanto que o apelido dele é crista de galo, né? É conhecido vulgarmente. Mas esse aí só tem um dano estético, basicamente. O principal, tem 2 tipos de vírus que são, inclusive, estão inclusos na vacinação, que eles provocam câncer do colo do útero e não provocam verrugas. Por isso que é importante que toda jovem, assim que inicia a vida sexual, ela vá ao ginecologista começar a prevenção. Por quê? O início da doença não dá sintomas. Como no menino também, não dá sintomas. Então, é necessário que seja feito esse diagnóstico antes que o câncer se instale. E a incidência desse câncer em meninos é grande? Não, graças a Deus não. É por conta da própria facilidade de higiene, né? Então, qual é o perfil do homem que tem câncer de pênis? Seria aquele cara que tem uma fimose, que não tratou, que não tem muitos cuidados com a higiene. Então, só o fato de você ter uma pele do pênis, um prepúcio, que possa ser retraído e limpo, isso já diminui bastante o risco de câncer de pênis. Mas Recife ainda é uma das cidades, Pernambuco, um estado, né, que se mais amputa pênis no Brasil. Então, é muito prevalente no Nordeste essa doença. E com que idade a mãe ou o pai deve procurar um urologista, um andrologista para o menino? Olha, eu acho que assim que a criança entrar na puberdade, ele tem que ser acompanhado por um andrologista. Não precisa ser aquele exame anual, né? Mas pelo menos de 2 em 2 anos, para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento dessa criança, dos caracteres sexuais. E existem alguns tumores também que aparecem nessa idade, por exemplo, tumor de testículo. Então a gente monitora isso também. Então, quando a gente faz digamos, um segmento profilático, a gente faz com que essa criança cresça com saúde. Inclusive, uma das coisas que pode acontecer com meninos jovens é a varicocele. Isso pode, no futuro, gerar infertilidade ou até esterilidade no menino. Então, a gente descobrindo uma varicocele grave, a gente já corrige na puberdade para que ele seja um adulto sadio, do ponto de vista reprodutivo. Quando essa puberdade ela for precoce, a mãe deve procurar? Deve, porque quando a puberdade ela é muito precoce, ocorre a soldura das epífises dos ossos. Então, isso é como se decretasse que a criança para de crescer. Então, não é legal que a criança entre precocemente na puberdade, porque ela vai parar de crescer. E quais são os sinais dessa puberdade precoce? Você, por exemplo, encontrar uma criança de 8, 10 anos com pelos pubianos, né, já com um crescimento do pênis. Então, você tem que tentar retardar essa puberdade para que essa criança adquira uma estatura razoável. Senão ele vai se tornar uma criança pequena, né, uma criança de uma estatura baixa. Aí é a hora de procurar um urologista. Aí a gente faz uma parceria, solicita a avaliação de um endocrinologista, porque às vezes alguns tipos de outras doenças, né, de outros órgãos podem provocar uma puberdade precoce. Então você tem que investigar se a testosterona que está sendo produzida é do testículo ou é, por exemplo, de um tumor que está provocando essa produção antecipada. Então,
A gente vai deixar o aviso e o convite para que todos entrem nessa campanha de vacinação, né, exatamente. HPV, não só de meninas. Como de meninos. A gente tem que diminuir a circulação do vírus. A gente tem que tentar ver se a gente diminui esses índices alarmantes. Pernambuco é um dos estados que tem mais HPV no Brasil. A última estatística que eu li mostrava que 70% das mulheres de Recife tiveram contato com HPV. Então, a intenção do Ministério da Saúde é diminuir a circulação e tentar zerar esse placar que ainda está desfavorável, né? Está favorável para o HPV. Essas foram as orientações do Dr. Ricardo Lira, andrologista, sobre a vacinação do HPV. E a gente vai voltar depois com um vídeo sobre fimose também, tirando dúvidas e orientações para vocês, pais e mães que são telespectadores aí da TV Corujices.